Bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui para mais um vídeo da Fraternidade Flor de Lis, aqui com mais uma rapidinha e pergunte ao mestre, mais uma pergunta aqui da Cláudia, vamos lá. Onde podemos ter biografia de que de fato comprovado existem vidas após vidas física e entre casal ambos ocupam o mesmo espaço na criação de um ser? Comprovação científica sobre vida passada, acho que não existe. Não, na verdade, se você for pegar alguns documentários, comprovações assim que a gente existe, é tipo crianças que são muito novas, né? Isso tem documentário explicando na internet a história das crianças. Teve um caso de uma criança que ela nasceu e aí ela ainda era muito nova e ficava falando para a mãe que ela morava em uma casa, explicava o jeito que a casa era e que ela tinha sido morta por uma pessoa com machado. E ficava insistindo isso na mãe, insistindo. Até que um dia a mãe não aguentou mais e procurou a descrição da casa e achou. Aí pegou e levou a criança lá. Quando a criança chegou na casa, ela foi mostrando cada um dos cômodos da casa para a mãe. Então ela conheceu o lugar todinho, apontou o lugar onde que ela tinha sido morta, enterrada, e falou: ó, aqui que eu vivia e foi aqui que eu fui morto. Aí a mãe desenterrou e achou o corpo. Aí deu queixa e ainda narrou quem que era a pessoa que tinha feito o crime. Então, o que a gente tem são comprovações assim, né? Agora, assim, tem que desassociar um pouco a humanidade atual do pensamento científico como se fosse a única verdade que existe, porque existe muita fraude científica e existe muita gente acreditando em fraude científica. Aí só acredita no que a ciência diz, mas a ciência ela não sabe de tudo. Ela finge que sabe de tudo e as pessoas acreditam, mas ela não sabe de tudo. Porque como que eu vou fazer uma comprovação científica do espírito, comprovando que o espírito existe, se a ciência ela não toca no espírito, a ciência humana? Não tem como, né? Conseguiram comprovar que existe o espírito, que colocou uma pessoa deitada numa balança, e aí depois de um tempo, quando a pessoa fez o desencarne, notaram que na balança um peso sumiu, diminuiu um pouco o peso da pessoa, algumas gramas. E aí então conseguiram pesar o peso do espírito. Então comprovaram que ele existe. Agora, as comprovações que a gente tem são comprovações espirituais. Mas existe, reencarnação existe. Eu guio as pessoas a relembrar de vidas passadas. Então, eu estou mais convicto do que nunca que existe. E as vidas passadas, elas são para dar clareza para a pessoa sobre o que ela é na vida atual, sobre o que ela faz. Tipo, às vezes a pessoa ela tem muito medo nessa vida, não sabe o que que foi. Aí faz uma regressão de vida passada, ela lembra que na vida passada que ela foi morta. Aí ela entende por que que tem medo nessa vida. Então, as vidas passadas, elas são para revelar para a pessoa, para ela compreender melhor por que que ela é nessa vida, do jeito que ela é. Então, biografia, sim, bem, eu tenho vários livros escritos, né? Tem Aprendiz de Mago volume 1, tem Aprendiz de Mago volume 2, tem o livro As Sete Quedas, Crônicas da Origem de Deus e do Universo, tem o Cavaleiro dos Sete Raios, eu tenho também o Cristo Místico, já vem saindo aí na Fraternidade também Coração e o Asqueiro, mais pra frente já está escrito também o Essência On, são todos livros falando, biografias falando desse caminho espiritual. De livros de outros mestres, você pode procurar livros do Samael Aun Weor, tem muitos estudos a respeito disso. Os livros de Allan Kardec, que aí são os estudos assim com uma base científica, espiritual, que é tipo assim, não de laboratório, né? Porque não tem jeito de você pegar substância e espírito para fazer isso, mas com base nas experiências que eles iam fazendo com os espíritos, né? E aí foi codificando a doutrina espírita. Então a história do Kardec também é interessante, né? Ele conversava com o médium
que estava aqui presente. Aí o médium psicografava. Aí ele ia em um outro médium que não conhecia aquela história, fazia a mesma pergunta. Aí o outro médium também psicografava. Aí ele pegava as duas respostas de médiums diferentes e comparava as duas. As coisas que batiam uma com a outra, ele pegava como uma verdade. E assim ele foi codificando a doutrina espírita, as perguntas aos espíritos. Então isso é uma forma científica é uma forma, não seria assim, não é uma forma científica, é uma forma historiadora de comprovar, porque o que a gente sabe da história mesmo e tem como verdade são essas comprovações. Tipo assim, na nossa cultura fala a respeito do dilúvio. Aí no tempo antigo tinha uma cultura que falava do dilúvio e outra cultura que também falava, mas os dois não tiveram contato uma com a outra. Então os historiadores eles vão comparando as histórias que existem entre as antigas civilizações que não tiveram contatos uma com as outras e vão vendo o que bate. Tipo, essa aqui teve o dilúvio, essa aqui também teve. Então realmente existiu um dilúvio. Então foi o que Kardec fez e é o que eu faço também. A gente vai comparando esses ensinos e trazendo, e assim vai trazendo uma verdade historiocientífica, né? Que é o que a humanidade tem acesso de estudo da espiritualidade. Então imagino que você nem não sabia disso, né? Então essa é uma forma de biografia mais comprovada. Entre um casal, ambos ocupam o mesmo espaço na criação do ser. O que dizem sobre essa referência? Não, cada pessoa ocupa um lugar na criação do ser. O casal não ocupa a mesma parte da criação do ser, não. Os dois podem se unir para auxiliar na evolução espiritual mútua dos dois, como se um fosse uma perna e o outro outra, né? Os dois se auxiliam, são companheiros, mas a evolução espiritual é individual. O casal ele ajuda na evolução espiritual para desenvolver a Kundalini, né? Mas a caminhada é individual, porque se tiver um casal que um lado não quer seguir a espiritualidade e o outro quer, o outro tem que fazer o trabalho dele sozinho, não pode ficar dependendo do outro para fazer. Para onde irão os padres, sacerdotes, pastores e afins após a morte? Porque o que eu vejo nesses anos, mais de 40, de estudo, é a dominação de crenças, sejam religiosas ou não, excluindo a mulher e colocando o patriarcado afinal que vivemos e nascemos. Bem, machismo existe e não é bom não. Agora eu vou falar assim para você, depende do sacerdote, depende do padre. Se for um bom padre, aí vai para os reinos superiores. Se for um mau padre, vai para os reinos inferiores. Tem livros que relatam papas que foram para o reino, para o inferno depois que morreram. Não aquele inferno de tortura eterna, mas que foram para os reinos inferiores, foram. Porque quando era papa, ele se colocou no poder e ficava mais brigando com brigas de política do que com se ocupando do espírito. Agora já tem padres que fizeram grandes coisas, pastores que fizeram grandes coisas que depois que morreram se tornaram santos. Então depende de cada caso. Agora as religiões que colocam os homens acima das mulheres, isso aí não é certo não. Na Fraternidade Flor de Lis, religião a qual eu pertenço, a gente dá o direito, vamos dizer assim, aqui são os mestres, né? Mas seria como se fosse padre, então a mulher poderia ser padre também. Padre não, porque padre significa pai, né? Mas poderia ser tipo pastora ou ocupar o cargo mais alto que o homem também ocupa. Então a gente faz esse trabalho aí também. Aí isso já não é uma visão individual, né? Mas uma visão coletiva que as outras religiões precisam se corrigir com o tempo. Mas eu também não acho que é possível, né? Porque já são religiões que estão enraigadas já há tantos milênios já com aquele tipo de cultura, né? Mas aí vem as novas religiões para o mundo que tem essa abertura. Então é isso aí, Cláudia, a todos aí, aproveitar essas perguntas aí, já deixa o like, já compartilha, comenta, para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e fortalecer aqui o nosso canal da Fraternidade Flor de Lis, que vem crescendo. E até a próxima. Namastê.